Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos seguir falando aqui sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados. Aí, ó, esse prédio bonitão aqui atrás, né? Pode ser o seu local de trabalho nos próximos meses, né? No próximo ano, 2024, você pode, talvez, estar lá trabalhando na Câmara dos Deputados. E aí nós estamos aqui com o regimento, a lei C, com a leitura e as pontuações de alguns pontos que a gente entende que pode ser importante, que pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá? Regimento interno, lei seca, Câmara dos Deputados. Vamos então aqui tratar, né, nesse caso aqui especificamente, vamos estar falando sobre a adolescência e juventude, capítulo que foi inserido aqui, ó, foi acrescentado, né, capítulo acrescido pela resolução 20 de 2016 e com redação na resolução 36 de 2022, está incluído aqui no regimento da Câmara dos Deputados. Recente, né? Artigo 20F. A Secretaria da Primeira Infância, Adolescência e Juventude terá aí, ó, sua atuação direcionada à promoção de eventos, realização de debate acerca das questões relacionadas ao interesse da população infanto-juvenil do Brasil, a garantia de seus direitos na condição de pessoas em desenvolvimento e observância dos seus deveres de cidadania, considerada a determinação da prioridade absoluta prevista no artigo 227 da Constituição Federal. Artigo 20-G. A Secretaria da Primeira Infância e Juventude será constituída de um secretário escolhido pela mesa na primeira quinzena e da primeira e terceira sessões legislativas e de 3 subsecretários, né? Secretários adjuntos, indicado pelo secretário da Primeira Infância, Juventude, Adolescência e Juventude, com um mandato de 2 anos, vedada aí a recondução dos mesmos cargos para o período subsequente. Parágrafo 1º. Os secretários adjuntos deverão pertencer, né, a partidos distintos e terão designação de primeiro, segundo e terceiro secretários e, nessa ordem, substituirão o secretário em seus impedimentos e colaboração no cumprimento das atribuições da secretaria, podendo ainda receber delegações de secretário, ou seja, o secretário pode achar que tem algumas tarefas demais, ele pode pegar uma dessas e passar aí para os seus subsecretários, né, ou secretário adjuntos. Parágrafo 2. Se vagar o cargo de secretário da Primeira Adolescência e Juventude até 30 de novembro do último biênio, procederá-se a nova eleição para a mesa, né? Para a composição lá. Artigo 20H. Compete à Secretaria da Primeira Infância, Adolescência e Juventude. São atribuições deles. Vamos lá. Fiscalizar, apoiar e acompanhar a execução de projetos, programas e serviços do governo federal e da sociedade civil organizada que visem a promoção e a proteção e a garantia do direito ao desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens com absoluta prioridade, considerando o efetivo atendimento aos seus interesses para a garantia do exercício da cidadania no início da vida. 2. Cooperar com entidades e organizações nacionais e internacionais públicas e privadas direcionadas à implantação de políticas de interesse das crianças, adolescentes e juventude. 3. Promover estudos e pesquisas sobre forma de escuta das crianças e adolescentes, bem como sobre o direito e obrigações dos jovens, sobre o déficit de sua representação na esfera política, inclusive para fins de fomento da participação cidadã, de divulgação pública e de fornecimento de subsídio à Comissão da Câmara dos Deputados. 4. Atender autoridades no âmbito de sua competência, bem como em visitas à Câmara dos Deputados e encaminhar as demandas das crianças, adolescentes e jovens aos órgãos competentes. 5º, participar com os líderes das reuniões convocadas pelo presidente da Câmara dos Deputados com direito a voz e voto para a representação das crianças e adolescentes e juventude. 6. Fazer uso da palavra semanalmente, pessoalmente ou por delegação durante o período destinado à
com as comunicações de líderes por 5 minutos para comunicar demandas e atribuições das crianças, adolescentes e juventudes brasileiras, construir e organizar os grupos de trabalhos temáticos sobre temas relacionados aos direitos e deveres da criança, adolescente e juventude, considerada sua condição de sujeito de direito e de cidadão desde a primeira infância. Aqui nós temos ainda o oitavo: examinar estudos, pareceres, teses e trabalhos que sirvam de subsídio para suas atividades. Tem 9. Realizar seminários com especialistas brasileiros e estrangeiros sobre tema de desenvolvimento infantil e sobre as políticas públicas intersetoriais direcionada à primeira infância e fomentar a realização de capacitação continuada pelas instâncias formativas da Câmara dos Deputados. E, por fim, conceder em conjunto com a Presidência e a Secretaria da Câmara dos Deputados, Prêmio Medalha Amigo da Primeira Infância. Beleza? Seguindo o capítulo 3 da Procuradoria Parlamentar. Vamos entender o que faz, quem são, né, os procuradores. Qual é? Artigo 21. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, em colaboração com a mesa, a defesa da Câmara e de seus órgãos e membros quando atingidos em sua honra ou a imagem perante a sociedade em razão do exercício do mandato ou de suas funções institucionais. Ou seja, se alguém está sendo caluniado, está sendo difamado, algum deputado, algum órgão, né, alguma instância, instituição dentro de algum departamento, vamos dizer assim, a Procuradoria tem a função de defender, né, promover a defesa, né, desses entes, órgãos, né, da Câmara, quanto a ofensa estiver relacionada com o exercício do mandato do parlamentar. Parágrafo 1º. A Procuradoria Parlamentar será constituída por 11 membros destinados pela Presidência da Câmara a cada 2 anos no exercício da sessão legislativa, com observância, tanto quanto possível, do princípio da proporcionalidade partidária, como quase sempre, né, quando são constituídas as comissões. Parágrafo 2º. A Procuradoria Parlamentar providenciará ampla publicidade reparadora, além da divulgação, a que estiver sujeito, por força de lei ou de decisão judicial, o órgão de comunicação ou imprensa que vincular uma matéria ofensiva à Casa e aos seus membros, tá bom? Então terá uma ampliação, divulgação reparadora, né, no caso de ação judicial ganhada, né? Parágrafo 3º. A Procuradoria Parlamentar promoverá, por meio do Ministério Público da Advocacia Geral da União ou mandatários advocatícios, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla reparação, inclusive aquelas que se fizerem, né, que se refere ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. Seguimos. Capítulo 3A da Ouvidoria Parlamentar. Artigo 21. Compete à ouvidoria parlamentar. Vamos lá. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou as representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre a violação ou qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. B. Ilegalidades ou abuso de poder. C. Mau funcionamento do serviço legislativo ou administrativo da Casa. D. Assuntos recebidos pelo Sistema 0800 de atendimento à população. Inciso 2º. Propor medida para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados. 3. Propor e supervisionar a implementação de medidas necessárias a melhorias de serviços prestados ao cidadão da Câmara dos Deputados, a fim de garantir a efetividade e o aperfeiçoamento das atividades destes serviços. 4. Propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado à apuração de irregularidades a que tenha conhecimento. 5. Encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao Ministério Público ou a outros órgãos competentes as denúncias recebidas que residem maiores esclarecimentos. 6. Responder ao cidadão e às entidades as providências tomadas pela Câmara sobre procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse. 7. Realizar audiência pública com segmentos da sociedade civil
Artigo 21b. A ouvidoria parlamentar é composta por um ouvidor geral, dois ouvidores substitutos designados entre membros da Casa pelo presidente da Câmara a cada 2 anos no início da sessão legislativa, vedada a recondução no período subsequente. Artigo 21c. O ouvidor geral, no exercício de suas funções, poderá solicitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da Câmara dos Deputados. 2. Ter vista no recinto da Casa as proposições legislativas, atos a contratos administrativos e a quaisquer outras que faça necessário. 3. Requerer ou promover diligências e investigações quanto cabíveis. Parágrafo único. A demora justificada na resposta às solicitações feitas ou nas adoções de providências requeridas pelo ouvidor geral poderá ensejar a responsabilização das autoridades ou servidor. Artigo 21d. Toda iniciativa provocada ou implantada pela ouvidoria parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação ou de imprensa da Casa. Temos ainda capítulo 3b do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Vamos lá. Artigo 21 é o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de 21 membros titulares e igual número de suplentes, é o órgão da Câmara dos Deputados competente para examinar as condutas puníveis, propor penalidades aplicáveis aos deputados submetidos ao processo disciplinar previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar que integre a este regimento. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Ética, Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados serão designados para um mandato de 2 anos, na forma do artigo 26 e 28 deste regimento interno, os quais elegerão dentre os titulares um presidente e dois vice-presidentes, observadas procedimentos estabelecidos no artigo 7º deste regimento e no que couber. Parágrafo 2º. As disposições constantes no parágrafo único do artigo 23, do parágrafo 2º do artigo 40 e do artigo 232 deste regimento interno não se aplicam aos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, artigo acrescido pela Resolução 2 de 2011. Beleza? Falamos mais um pouco aqui, né? Trouxemos aqui da Procuradoria da Mulher, da Procuradoria Parlamentar, falamos do Conselho da Ouvidoria, falamos também do Conselho da Juventude, da Primeira Infância, enfim. Muito legal você conferindo aqui a leitura, a lei seca, vendo os órgãos da Câmara dos Deputados e muito bacana a sua inscrição e acompanhamento. Se você estiver gostando, se foi útil para você esse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com os amigos nas suas redes sociais. Vamos seguir na próxima aula com mais regimento interno aqui. Valeu, até mais.